Bem, nós estamos estudando a vida de Jesus, passo a passo aqui do seu ministério. Lembra, não começamos desde o seu nascimento, nós começamos no batismo de Jesus, porque nós queremos estudar o seu ministério, né, a sua ação no meio das pessoas, os milagres que ele fez, algumas mensagens que ele pregou, como o Sermão da Montanha, que logo nós vamos chegar. E também, meus irmãos, aqui esse momento, que é um momento único, maravilhoso no ministério de Jesus, quando ele escolhe os 12 apóstolos. Então, é um momento até crítico do ministério de Jesus, quando ele convida, assim, ele escolhe mesmo os seus 12 apóstolos. Por quê? Porque de um lado a fama está alta e do outro a perseguição, ela é alta também. Você quer ver uma pessoa começar a ser perseguida, começar alguém a falar, é só essa pessoa começar a servir a Deus e de repente a sua vida ser usada poderosamente por Deus e você vê que uma oposição criada pelo inimigo será levantada para poder abafar essa obra poderosa de Deus, mas certamente o inimigo não vai alcançar êxito. Então você tem aqui esse momento que no ministério do Senhor Jesus é crítico. Então se você pensar, essa era a hora dele fazer a escolha, por que ele não fez a escolha quando não tinha nenhuma perseguição? Por que ele não deixou lá para o último momento, para os outros não ter ciúmes, não ter inveja, nada? Sabe como é que é? Você vai escolher 12 de uma grande multidão, como é que os outros vão ficar? Por isso, meus irmãos, esse é o momento exato. Então, Jesus, ele escolhe os 12 no momento certo. E nós até chamamos o seguinte, né? Essa aqui é a seleção de Deus. É a grande seleção de Deus. Nós temos a nossa seleção, que olha, irmãos, eu lembro quando era menino, agora perdi a graça. Tem jogo de seleção que eu nem assisto mais. Mas quando eu era menino, tudo parava. Absolutamente tudo parava porque a seleção estava jogando na Copa do Mundo, sabe? Era um silêncio total, explosão total, ou, como vocês sabem, um choro total depois da derrota. A nossa seleção. E a gente honrava uma pessoa que a única coisa que sabe fazer na vida é ficar batendo um peca-bola assim, sabe? E tal. Agora, nós temos aqui a verdadeira seleção, a seleção de Deus. Você já pode imaginar que essa é a única seleção que nós, os crentes, os cristãos, deveria olhar e tentar seguir os seus passos também, olhar para as doutrinas, como é a doutrina dos apóstolos, para poder segui-la, ver o exemplo de sucesso, o exemplo de virtude, o exemplo de grande poder que foi dado para eles, para poder sair executando o mesmo trabalho, o mesmo serviço. Quantas vezes gritamos alegremente por uma obra que já foi feita por um apóstolo, do mesmo modo que nós gritamos por um gol que a nossa seleção faz e não vai aumentar em nada na nossa vida espiritual. Então essa seleção é a única seleção que interessa neste mundo, a seleção de Deus. Como é que nós enxergamos os 12 apóstolos, irmãos? Como é que a gente vê? Eu digo por mim, tá? Você não precisa, não, eu não vejo assim não. Mas eu acostumei ver os apóstolos assim. Então, você entra numa casa dos antigos, tinha lá um quadro, e naquele quadro ele estava tudo na mesa. É o momento dos 12 apóstolos. Eu não sei se esse é o momento de vocês de ver, quando criança, os 12 apóstolos. Está lá, um com a cabecinha assim, né, no peito de Jesus, que é o João, e o resto tudo ali, sentado na mesa, é o desenho, sabe? Ou, meus irmãos, quando criança, indo na igreja romana, lá você vai nos vidros das igrejas romanas, você vê aqueles desenhos, aquelas figuras, eles com aquela auréola na cabeça, aquele negócio que brilha assim. Às vezes nos acostumamos a ver os apóstolos dessa forma, só que não é assim que Deus gostaria que nós víssemos os 12. A maioria dos cristãos, infelizmente, não sabe o nome dos 12. Não sabe.
Às vezes temos dificuldade de lembrar. Sabe por quê? Porque lemos pouco a vida dos 12, ou lemos poucos trechos da Bíblia que citam o nome dos 12. É por isso. E falo de mim. Ah, não, eu lembro do Pedro, Tiago e do João. É por causa da musiquinha? Pedro, Tiago e João, né? No barquinho, né? Então esses aqui a gente não erra, né? E põe o André no meio. Põe esses 4 aí, né? Mas aí as coisas vão ficando mais difíceis, né? Porque aí você vai ter que lembrar daqueles outros também. Não, mas eu me lembro do Mateus, porque ele escreveu o livro de Mateus. Ah, eu me lembro do Filipe, eu me lembro do Tiago. Ah, é por isso que você se lembra deles, que aconteceu alguma coisa. O Tomé, o Tomé é aquele que duvida de tudo. É verdade. E do Judas Iscariote, inesquecível, não é? Então, até aí, meus irmãos, a gente vai bem. Mas quando vem falar, né, do Tiago, né, do Tadeu, do Simão, meus irmãos, o Zelote, aí a gente não consegue muito lembrar desses outros. Por que será que a gente não consegue ficar lembrando desses outros? Meus irmãos, porque essa seleção talvez não é a seleção de nossas vidas como ela deveria ser, como Jesus gostaria que fosse, por escolhê-los. Então, irmãos, nunca os vemos como a seleção de Deus. Até então, eles são quem? Discípulos entre os discípulos. Mas aí, aqui está no capítulo 13, né? E subiu ao monte, e chamou-os para si, os que ele quis, e vieram com ele, subiu ao monte. O livro de Lucas diz que passou a noite inteira orando e chamou esses aqui para si. Então agora, meus irmãos, aqueles que eram discípulos, e não é pouca coisa ser discípulo, não é pouca coisa, é aquilo que Deus quer para a nossa vida. Só que aí Jesus chama eles para uma tarefa especial. Aqui você pode sentir no versículo 14, que chamou para si os que ele quis, vieram a ele. Imagine chamando nome por nome. Pedro, Tiago, você, João, né? Meio escondidinho lá. André, mais tímido, vem cá. Né? Imagine, irmãos, imagine a expectativa de alegria depois de saber que foi nomeado, que foi chamado por Jesus, e daquele momento em diante, como diz o versículo 14, nomeou 12 para que estivesse com ele e os mandasse a pregar e lhes concedesse poder. Então não é uma coisa pequena. Nós estamos falando da maior seleção que já houve nesse mundo. Olha que já teve outras aí criadas na Bíblia, como a seleção do Abraão, né? Pegou lá os 318 nascidos na sua casa, não pega beira com esse aqui. Os 300 de Gideão, meus irmãos, você não sabe o nome de um deles, e nem dos 318 de Abraão. Mas quem não sabe da vida de Pedro, de João? Veja a diferença. Como eles estão na história, aquilo que Deus fez através da vida deles, não foi uma batalha apenas, não, foram vidas que foram entregues para quê? Versículo 14, para que estivesse com ele, mandasse pregar e tivesse o poder. E aí você tem essas coisas para esses 12 apóstolos. Agora, uma outra coisa, irmãos, importante nessa passagem, é o método usado para a escolha. Né? Engraçado que ele não escolheu direto do mundo. Quando chegou e disse assim, Pedro, Tiago e João, siga-me. E eles imediatamente o seguiram. O seguiram para ser discípulo como qualquer outro. Como você, no dia que você entregou sua vida para Jesus, então você está seguindo Jesus para ser um discípulo. Como eu disse, discípulo não é pouca coisa. É o que Deus quer para a nossa vida. Aprender cada vez mais. Aliás, os 12 nunca deixaram de ser discípulos, porque sempre continuaram aprendendo mais e mais do nosso Senhor. Agora, esse é um chamado, meus irmãos, dentre os discípulos, ou seja, eles estavam seguindo, eles estavam servindo, eles estavam dia a dia
quem é que Deus vai chamar para trabalhar na obra dele? Meus irmãos, Deus não vai chamar o perdido, não. Né? Deus ele vai chamar aquelas pessoas que entregaram a vida delas para Cristo. E estão seguindo a Cristo, é esses que são chamados para a obra dele. E uma coisa também, meus irmãos, que Jesus, ele não escolheu de acordo com o título, com o currículo. A palavra aqui, dá uma olhada no versículo 13, que diz assim: e subiu ao monte e chamou para si, chamou para ele, os que ele quis. O que isso quer dizer? Quer dizer, meus irmãos, que ninguém, como uma empresa, vamos abrir uma seleção aqui para poder escolher o melhor técnico, o melhor contador, o melhor, sabe, o TI aqui, bom, né? Aí cada um manda o currículo dele. Olha, eu estudei na USP. Olha, eu estudei na Unesp. Olha, eu estudei na Unimar. Aí, vamos ver qual que é o melhor aqui. A minha nota foi tanto. Eu tenho uma graduação. Eu tenho um PhD. Bem, há igrejas que aceitam isso. Numa igreja verdadeira, isso não tem diferença nenhuma. Absolutamente. Porque na igreja de Jesus não teve diferença nenhuma. Sabe por quê, meus irmãos? Porque ele chamou aqueles que ele quis. É um método diferente. Cadê o rabino aqui? Não tem nenhum rabino aí. Nicodemos era um rabino, ele não foi escolhido para ser apóstolo. Até hoje, meus irmãos, assim, o discipulado dele para muitos é uma dúvida. Mas era o maior dos rabinos que havia em Jerusalém, o mestre em Israel. Mas ele não foi escolhido entre os 12. Não tem aqui, meus irmãos, sacerdotes, e havia alguns nomeados, como Anás e Caifás, que só serviram para perseguir e depois condenar à morte o nosso Salvador, mandando espancá-lo. Você não tem aqui os escribas, os grandes... Olha, irmãos, Esdras foi um escriba, e um descendente de Esdras lá, um grande escriba do tempo de Jesus. Ele não foi chamado. Nenhum deles. Um doutor da lei, sabe? Também não tem nenhum doutor da lei aqui. Não tem nada, meus irmãos, de grandeza, não tem. Então, não tem rabino, sacerdote, escriba, doutor. Como disse o apóstolo Paulo, o que o apóstolo Paulo fala aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, 27 em diante? Ele diz aqui, Deus, ele escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis, as que não são, para destruir as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Para ninguém chegar e falar assim, olha, eu fui escolhido, mas também eu fui o primeiro aluno da classe dos escribas. Eu sou o sacerdote mais consagrado que teve aqui desde o tempo do pai do João Batista. Alguém podia falar uma bobagem dessa? Eu sou um escriba da linhagem do Esdras lá. Não, ninguém podia contar vantagem. Ei, o que você era? Eu era pescador e você? Eu também. É? Puxa, o que isso tem a ver, não é verdade? O que isso tem a ver? Tem tudo a ver, porque aqui no final o apóstolo Paulo diz, para que nenhuma carne se glorie perante eles. E lembre-se, irmãos, eles continuaram sendo discípulos, receberam um título que eu não recebi. Receber o título que o cristão mais graduado deste mundo está impossibilitado de receber. Receber um título que todos os homens grandes, famosos, poderosos do tempo de Jesus não receberam, que é apóstolo. Nesse grupo limitado de 12 homens. Que privilégio, que bênção poder ser um dos 12. E olha que teve um que desprezou isso ainda, não é verdade? Então, quando a gente vai lá, meus irmãos, no livro de Lucas, vá comigo lá no livro de Lucas, né? E nós temos aí, meus irmãos, no livro de Lucas, no capítulo 6, pode abrir lá no capítulo 6, diz assim, no versículo 12, e aconteceu naqueles dias que ele foi para o monte para orar e passou a noite inteira em oração a Deus.
E quando já era dia, chamou para si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Aqui, o método da escolha foi o quê? Foi a sua própria vontade. Ele olhou para cada um deles e disse: é você que vai ser o meu apóstolo. Qual é o grau de merecimento que cada um teve? Nenhum. Absolutamente nenhum. Somente pela graça e soberania de Deus. É claro que Deus sabe aqueles que Ele escolhe, com certeza. Num dos momentos que Jesus esteve assim mais por baixo do seu ministério, no capítulo 6 de João, quando todos o abandonaram, todos, a Bíblia diz que todos os seus discípulos o abandonaram. Jesus olhou para os 12 e disse: e vocês vão querer me abandonar também? Qual que foi a resposta deles? Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens a palavra da vida eterna. Então, apesar de chamar aqueles que ele quis, ele sabia quem ele estava chamando. Pela dedicação, porque tinha um prazer de permanecer na presença dele. Aqui, meus irmãos, a seleção foi precedida por oração, uma noite inteira de oração. Pastor, simples assim? Não, difícil assim. Já experimentou passar uma noite inteira em oração? Já? Ah, nós vamos lá subir no monte para vigiar, todo mundo fica conversando o tempo todo, uma risadeira, uma piadeira. Não, sabe? Eu estou dizendo a noite inteira sós com Deus, só você e Deus, sem precisar dizer para ninguém que você subiu lá. Na sua luta, na sua batalha. Os apóstolos tentaram, porque Jesus disse: aí fica um pouquinho aqui comigo para orar, que eu vou ali para frente fazer uma oração. Vocês fortalecem aqui, vocês ficam no grupo de intercessores. Jesus voltou, passou um pouquinho, Jesus voltou. O que eles estavam fazendo? Dormindo. Então não é uma tarefa simples, é uma tarefa árdua. Jesus passou a noite inteira em oração. Mas por que tanta oração? Por que Jesus ficou assim, orando o tempo todo, né? Não, pastor, ele queria perguntar para o Pai qual era o melhor, ou os melhores. Não, irmãos, de jeito nenhum. A Bíblia diz no livro de Marcos que ele chamou aqueles que ele quis. Ele não subiu lá orando: Senhor, meu Pai querido, eu quero saber quem que eu vou chamar para que eu não erre, Senhor. Ele quis chamar o Pedro, ele quis chamar o Tomé, ele quis chamar o Judas Iscariote. Ele quis. Então não foi para descobrir quem era. Também não orou para saber quanto a fé deles era mais poderosa do que os outros discípulos. Senhor, meu Pai, eu quero saber, meu Pai, qual deles tem mais fé poderosa para me escolher. Não. Na verdade, Jesus olhou para eles não uma vez, mais de uma vez, e disse: homens de pouca fé. Não foi porque eles tinham mais fé que os outros, não, né? Também não orou para saber quão corajosos e quão perfeitos eles eram a mais do que os outros discípulos. Esse aqui é corajoso. Corajoso nada, quando Cristo foi para a cruz, saíram tudo correndo. Quão mais perfeito. Olha a vida de cada um deles. E você vai se animar a servir ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de todo o seu pensamento. Meus irmãos, Jesus orou sabendo quem eles eram, sabia o defeito de cada um deles. Quando Jesus te chamou, ele sabia qual é o seu defeito, qual é o seu pecado. Ele sabe e te amou, porque ele quer trabalhar na tua vida para que você possa vencer esse pecado. Ele não deixou de te amar. Veja, irmãos, ele sabia todos os defeitos de cada um deles, até o que cada um faria de mal. Jesus sabia. Por que ele orou então? A resposta está aqui. Jesus orou para que eles fossem o quê? Vencedores. Mas de onde está isso, pastor? Vocês se lembram daquela passagem de Pedro? Pedro, né? Olha,
E você vai me negar 3 vezes. Satanás pediu você para ficar pisando em cima. Estão lembrados que Jesus fez isso? Falou essas palavras? E qual foi a palavra final de Jesus? Bateu nas costas de Pedro e falou o quê? Pedro, mas eu já fiz o quê? Já orei por ti, para você se levantar. Então, irmãos, uma noite inteira de oração é porque ele sabia o quanto aqueles 12 iam sofrer. E sofre. O ministério, ele é muito sofrido, e ele é mais sofrido ainda para quem não foi chamado. Se a pessoa não é chamada, aí eu digo para vocês, é um erro enorme tentar entrar no ministério, trabalhar com pessoas. Por isso, irmãos, ele orou para que eles fossem vencedores. Pai, lembra da oração no capítulo 17? Eu não peço, ó Pai, que os tire do mundo, mas eu peço o quê? Que os guarde do mal. É por isso que ele passou a noite inteira orando, para fortalecer aqueles 12, orar, interceder por eles, para que fossem vencedores, e foram vencedores. Agora, nós temos aqui, meus irmãos, vamos voltar lá para o livro de Marcos, no capítulo 3, até poderia usar mesmo aqui Lucas, né? Mas nós começamos em Marcos, vamos lá. Capítulo 3 do livro de Marcos, no versículo 13, diz: subiu ao monte e chamou para si os que ele quis. Então, o que significa Jesus chamar para si, ou para ele? Veja como é importante você entender isso aqui, tá? É que eles não iam fazer nada mais sem Jesus. Ou seja, a partir daquele momento, eles estariam constantemente com o Senhor Jesus. Para si é isso, ó, vocês são meus. Pertence para mim agora. O que nós vamos fazer? Aonde eu for, vocês vão. Muitos discípulos, ele está aqui na Galileia, então nós vamos lá onde ele estiver. Ele está aqui na Judéia? Tá, então nós vamos lá na Judéia, os que são da Judéia. Ele está lá em Decápolis, os discípulos lá de Decápolis se reúnem. Então era assim, mas esses 12 não. Aonde eles iam, aonde Jesus ia, eles estavam juntos. Eles, e como ensina o livro de Lucas capítulo 18, o que? Aquelas mulheres que também seguiam a Jesus, servindo a Jesus com os seus bens. Estão lembrados dessa passagem? Então tinha 2 corpos que seguiam Jesus o tempo todo, sabe? Primeiro eram os 12 apóstolos, esses 12 não deixavam Jesus por nada. E esse grupo de mulheres que serviam Jesus, como a palavra de Deus ensina lá no livro de Lucas. Então, meus irmãos, a única coisa que eles faziam era o quê? É ir de um lado para o outro com Jesus, caminhando, conversando entre eles, às vezes conversando bobagem. Quando ele morrer, quem vai ficar no lugar é eu, né? Todo dia, né? Conversando com Jesus, mas principalmente nesses 3 anos e meio que passaram junto com Jesus, eles estavam aprendendo. Isso é por isso que os chamou para si, para aprender. E aí um dia, meus irmãos, como escreveu o apóstolo João, o que vimos, o que ouvimos dele, então nós anunciamos para vocês. Eles só podiam anunciar porque eles viram e eles ouviram. Porque sabemos tantas coisas da vida de Jesus. Se Jesus não escreveu nada em papel, nada em pergaminho, a única escrita de Jesus foi aonde? Na areia. E a água passou em cima e apagou tudo. Mas sabemos porque esses estavam sempre com Jesus, quando Jesus os chamou para si. Mas isso aí não é ociosidade? Deixar tudo isso, Jesus ficar andando para lá e para cá e correndo atrás de Jesus para lá e para cá. Não. O processo de aprendizagem, ele é muito mais árduo do que qualquer trabalho que vocês possam imaginar. Às vezes você pega um estudante mesmo, vou fazer o quê? Vou fazer uma determinada matéria. Aí fala assim, é integral, o camarada vai sofrer. Ele acha que é bonitão, que vai sofrer. Essas faculdades que é integral, pega a pessoa mesmo, e a pessoa sofre.
Aqui nós estamos falando dessa faculdade do Senhor Jesus Cristo com 12 alunos, e eles então estariam com Cristo para onde ele fosse. Então, essa permanência com Jesus revela o quê? Que Jesus e a sua causa era a coisa mais importante nas suas vidas. Chamou para si. Então, a partir daquele momento, o que é mais importante na sua vida, ô Felipe? É Jesus. O que é a coisa mais importante na sua vida, Felipe? É o trabalho que Jesus me deu para fazer. O quê? Pregar o Evangelho. Vamos dar uma olhadinha no capítulo aqui, 3, dá uma olhadinha no capítulo 3, no versículo 14. Nomeou para que estivesse com ele. Onde eles deveriam estar? Com Jesus. Juntos, os 12. Qual era a coisa mais importante que Pedro deveria fazer? Pregar o Evangelho. Estar indo atrás de Jesus. E depois que Jesus fosse embora, continuar pregando o Evangelho. Pois Jesus morreu, pois Jesus ressuscitou, e o Pedro e mais 6 apóstolos pegaram e voltaram a ser pescadores. Estão lembrados dessa passagem? E Jesus ficou triste, aborrecido com essa decisão. Por quê? Porque eles já tinham sido chamados como apóstolos. E a única coisa na vida deles que deveria ser importante era anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho. A pessoa se sente mal. Ah, você é o quê? Sou pastor. Você só é pastor? Só. Você vê que coisa, né, rapaz? Só sou pastor. Não sou mais nada na vida. Que coisa, né? Que triste, né? Essa pessoa não entende nada da palavra de Deus. Não entende nada, sabe? A palavra está dizendo aqui que a única coisa que eles fariam na vida era pregar a palavra de Deus. Já pensou? Se a gente faz só isso aí, que bênção que é, que coisa maravilhosa que é, quantas almas pode se converter porque uma vida resolveu só pregar a palavra de Deus? Então, meus irmãos, revela ainda que eles eram ensináveis, não é verdade? Agora, os 12 eram perfeitos? Não. Tira aquela imagem de santidade, de auréola na cabeça, né? Então, o que o Evangelho apresenta? Apresenta homens defeituosos. Não um defeito, muitas das vezes, né? Quantas vezes no Evangelho Jesus fala tardios para entender? O que é isso aí? Vou dar uma tradução moderna. Você é lerdo, hein? É lerdo. Vocês são lerdos, né? Então Jesus virava e mexia, tinha que chamar a atenção deles. Vocês não entenderam ainda, né? Mas eles tinham dificuldade, irmãos. Eram pescadores, eram pessoas simples. Então não entrava na cabeça as coisas facilmente. Jesus tinha que repetir. E Jesus, ele repetia, não tinha problema nenhum. Mas eles tinham dificuldades. Eu acho que eu nem vou fazer um seminário, porque acho que eu sou meio assim, sabe? Você é o próprio. Você é o chamado. Pode ter certeza disso, né? Tiver perseverança, Deus, ele vai te usar. Porque aquela pessoa que se acha tão esperto, mais esperto do que Deus, esse não vai longe. Agora, eles tinham esse problema, né? Dificuldade de entender. Maus sentimentos. Pois não tinha lá os 2 irmãos que queriam tacar fogo no samaritano? Não era isso? Uns pensamentos esquisitos, um juízo temerário. Como juízo temerário? Jesus estava conversando com a mulher samaritana. O que ele está fazendo conversando com essa mulher? Isso é um juízo temerário. O camarada está cego lá. Quem que pecou, Senhor? Ele, ou o pai dele, a mãe dele, o tio, a avó? Quem que pecou para que ele nascesse cego? Isso é um juízo temerário, imputando o pecado numa pessoa que nem conhece. Isso mostra defeito. É uma falha. Então eles não eram homens perfeitos. Orgulho, busca de primazia, brigando para ver quem que ia ficar no lugar de Jesus. Sentiam medo, né? Está todos lá no mar, e são pescadores, no mar, pescadores, hein, no mar. Ou seja, estão acostumados com o mar. Daqui a pouco, uma grande tempestade. O que acontece? Ai, Senhor, acordaram Jesus lá. Nós estamos morrendo. Jesus disse, homens de pouca fé. Foi ali que Jesus disse, homens de pouca fé. Então eles sentiam medo.
Uma vez eles viram Jesus andando nas águas, eles pensaram que Jesus era o quê? Um fantasma. Pastor, mas fantasma não existe. Pois é, né? São os 12. São pessoas simples, são pessoas que tinham problema, são pessoas que tinham defeitos na sua vida. Foram esses que Jesus, ele escolheu. Então, irmãos, às vezes falta de compromisso. Falta de compromisso. Mas eles não estavam sempre com Jesus, estavam, mas tinham falta de compromisso. Como assim? Às vezes faziam as coisas de qualquer jeito. Às vezes não faziam o que deveriam ter feito. E Jesus tinha que chamar a atenção, falar um pouco mais grosso com eles. Vocês não oraram por quê? Eu não mandei vocês ficar aqui orando para mim? Não foi isso que aconteceu no Getsemane? É falta de compromisso. Você manda ficar orando e não ora, é falta de compromisso. Então, irmãos, você vê muitas imperfeições, não em um, mas em todos os apóstolos, tá? E aí você podia dizer assim, né? Se fosse eu ia escolher pessoas melhores. Já que é seleção, eu ia pegar, né? Eu ia pegar o pessoal do RH lá, mas dos bons, né? Pegar lá. Pois é, tem uma notícia para você. Sabe qual que é? Deus, ele só pode usar pessoas com defeito. Eu vou repetir. Deus, ele só pode usar pessoas com defeito. Você é um desses? Aliás, só existe esse tipo de pessoa no mundo, pessoas com defeito. Então você pode ser um selecionável, né, para a obra do Senhor. Agora, como é que Jesus trabalhou suas fraquezas, né? Precisava ser tratada. Como é que trata, meus irmãos, a falta de entendimento? Ensinando com paciência. Não entendeu? Vou repetir, né? Então, o orgulho, dando exemplo de humildade. É assim, né? Atitude egoísta, sendo abnegado, amando, né? O medo, a dúvida, dependência do pai, sabe? Falta de compromisso. É só ler o capítulo 17 de João, oração. Então, todas as falhas que eles tinham, todos os problemas, Jesus foi tratando. Então sarou tudo. Não, não sarou. O livro de Atos prova isso. Mas se não sarou, não adiantou nada, adiantou tudo. Por quê? Porque a nossa vida, meus irmãos, é uma busca de santidade dia a dia. A gente está lutando contra os nossos pecados todos os dias. É uma luta, até chegar à volta de Cristo. Então, houve uma transformação maravilhosa, né? Eles nunca deixaram de ser galileus iletrados, como fala lá no livro de Atos, só que tem uma coisa. Eles estavam pregando e, né, chegou a turma lá dos religiosos, os graduados, né? Aí chamaram eles, são galileus iletrados. Mas aí você, na continuação da leitura, você lê, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com quem? Com Jesus. Isso faz toda a diferença. O que faz a diferença na nossa vida? É a gente estar com Jesus. O que fez a diferença na vida de cada apóstolo? O fato deles ter permanecido com Jesus. É isso que faz toda a diferença. Agora, meus irmãos, rapidamente, eu gostaria de falar da diversidade. Se existe uma unanimidade entre eles, é a fé em Jesus. É o desejo de querer permanecer com Ele. Mas aí acaba as semelhanças entre eles. Semelhança de fé, semelhança de batismo, semelhança de ordem. Pronto, acaba aí. Aí quando você olha para cada um deles, aí você vê quão diferentes eles eram. Bênção maravilhosa. Saber que a igreja, ela é composta de pessoas completamente diferentes uns dos outros. É isso que faz uma igreja. Como Paulo diz, não é tudo mão, não é tudo pé, não é tudo olho. Já pensou se fosse tudo olho? Aí nós ia virar aqueles brinquedos da Toy Story, né? Que tem só a orelha lá. Como é que é um brinquedo só tem a orelha? Só existe a orelha? Pois é, no desenho tem.
Mas nós somos um corpo é orelha, é boca, é olho, é mão, é pé, não é verdade? Então, nariz, é assim. Agora, meus irmãos, tem a diversidade desses escolhidos. Você pega um Pedro, o Pedro, o homem que talvez que Deus mais usou entre esses 12 primeiros aqui, porque Paulo foi usado poderosamente, mas o que mais aparece, do capítulo 1 até o capítulo 12 do livro de Atos, o personagem que tem a preeminência ali, que tem realmente o nome destacado, é o apóstolo Pedro. É ele que prega e se converte 3.000 pessoas. É ele que vai lá preso junto com João. É ele que Deus escolhe para ir lá na casa do Cornélio. É ele, meus irmãos, que ressuscita cura o Enéas, ressuscita a Talita. Não é isso que acontece na vida do Pedro? Que quando ele passa, até a sombra dele sai curando todo mundo. Pois é um bipolar. É uma pessoa que uma hora estava lá em cima, daqui a pouco ele estava lá embaixo. Se você conhecer alguém que está lá em cima, daqui a pouco está lá embaixo, né? É o Pedro. É o Pedro. Porque uma hora ele está todo forte lá, né? Com o apóstolo Paulo pregando a favor de que os gentios têm que ser salvos. No outro dia ele já se junta com os judaizantes lá e esquece os coitadinhos dos gentios, e Paulo tem que chamar a atenção dele. Mas rapaz, o que é isso? Vou ter que repreender você de novo? Então, irmãos, ele tinha esse problema. Mas Deus usou ele, como eu disse, poderosamente. Aí você tem esses irmãos aqui, que Jesus chamou eles de filho de trovão. Imagine o Deus chamar você de filho de trovão. É por quê? Porque eles eram explosivos. Foram eles que queriam tacar fogo lá no coitado samaritano, só porque não deixou Jesus entrar na cidade. Senhor, eles não querem que a gente passe por lá, vamos tacar fogo em todo mundo, vamos, né? Já pensou? Um apóstolo, um homem de Deus, mas é esse aí que Deus escolheu. Então, meus irmãos, era bravo assim? Era bravo. Mas com Jesus, o discípulo amado se tornou um deles, que é o João. O João está lá, meus irmãos, com a cabecinha no ombro de Jesus, no seio de Jesus, de tanto amor que ele tinha por Jesus. É ele que escreve Deus é amor. O Tiago, com toda a braveza dele, é o primeiro dos apóstolos a morrer. A cabeça dele que foi cortada primeiro. Então, Deus sabe usar os nervosinhos, tá? Deus sabe usar o André, né? O André, a coisa mais linda é estudar a história do André na Bíblia, sabe por quê? Toda vez que ele é mencionado na Bíblia, ele está levando alguém para Jesus. Ou ele está levando o irmão dele, ou ele está levando aquele menininho lá para Jesus, ou ele pega os gregos e leva para Jesus. É uma coisa espetacular, é uma coisa maravilhosa. Uma personalidade, você não vê falar do André quase. Ele some, mas perto do irmão dele não é nada, parece, né? Mas sempre que ele aparece, ele está levando alguém. É aquele irmão dos bastidores que sempre traz um visitante para a igreja. É o André, o evangelista André, né? O pensativo e inquiridor Felipe, né? O mestre do impossível. Acho que não vai dar. Quem que é esse aí? Vamos fazer uma festa. Não, nós não consegue. É muita gente. Esse é o Felipe, tá entendendo? Tá, né? Mas Deus quer trabalhar com o Felipe. Jesus olha para a multidão e tem compaixão, porque eles são como ovelha que não tem pastor e estão morrendo de fome. Aqueles 5.000 homens, fora mulher e criança. E Jesus olha e diz: dai-lhes vós o que comer. Mas, Senhor, nós só temos 5 pães e 2 peixinhos. O que é isso para tantos? Não dá. Ele é o mestre do impossível. Não dá. O senhor não está vendo que a conta não bate, né? Sempre tem aquele irmão, não vai dar, vai dar. Tem que ter aquele irmão que fala, vai dar. E ele vai atrás. Como Felipe foi atrás, sabe? Deus quer trabalhar com Felipe. É ele que falou para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Mas Felipe, faz tanto tempo que eu estou contigo, você não conhece o Pai ainda, menino, né? Tá.
Meus irmãos, é porque para ele as coisas pareciam que não ia dar nunca. É por isso. É o homem que faz mais conta do que coloca o joelho no chão e ora a Deus. Mas Deus quer trabalhar com essas pessoas também. Então, quando tem essas pessoas na igreja, elas não são desprezadas por Deus, elas são amadas por Deus. Nós precisamos delas. Nós precisamos desse, sabe, desse momento com elas. O talentoso escritor, o Mateus, de todos os irmãos, de todos, Mateus e João são os únicos que escrevem um evangelho. Mas quando você olha o evangelho de Mateus, é o único evangelho que tem aquela grandeza teológica, doutrinária do sermão da montanha completo. Capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. O manual do crente. Que talento. Ele largou tudo, a única coisa que ele carregou na vida dele para seguir Jesus foi a caneta. E que coisa maravilhosa, o Mateus. O Natanael, tadinho, tão ingênuo, né? O Natanael é o oposto do Filipe. Olha que interessante. Para o Filipe, nada ia dar certo, né? O Filipe estava lá, não vai dar. Não vai. Mostra-nos o Pai, e eu acredito, isso nos basta. Pois não, o Natanael não, tadinho. Primeira vez que ele viu Jesus, já chamou Jesus, o Deus de Israel, o meu Senhor. Ele já viu Jesus numa grandeza, numa suficiência, num poder. Ele nunca tinha visto Jesus, até o Filipe falar de Jesus. Olha, os dois amigos eram o oposto um do outro. Não é assim os amigos mesmo? Você vê, né? Tem dois amigos. Um é falador, o outro é mais quieto. Um é agitado e o outro fica vendo o que vai dar errado. É sempre assim. Então, o Filipe e o Natanael, eles eram amigos. Eles eram da mesma cidade. Eles cresceram no mesmo, talvez estudaram na mesma escola. Só que eles eram diferentes. E o Filipe precisava do Natanael. O Natanael precisava do Filipe. O homem das dúvidas, o Tomé, o bicho pessimista, o profeta do caos, antecipando o pior de tudo. Um pouco diferente, né, do Filipe. Se eu não ver, não acredito. Ele era assim, desse jeito. Mas olha, irmãos, as pessoas assim, que parece que é tudo do contra. Você fala uma coisa, você pensa que ele vai sorrir e dá uma palavra dura para você que você perde até a graça. O Tomé era assim. Vimos o Senhor! Se eu não colocar o dedo lá no machucado dele, se eu não pegar, tá vendo? Acaba a graça da igreja, né? Ele está duvidando de todo mundo da igreja. Todo mundo está mentindo, só ele que é verdadeiro. Todo mundo está errado, só ele que é certo. Esse é o nosso Tomé. E se você pensar no Tomé, o homem que duvida de tudo, olha, deixa eu dizer, não é certo dizer só isso do Tomé. Lembra que as irmãs de Lázaro mandaram dizer, Senhor, aquele que tu amas, ele está muito doente. E Jesus amava Marta, Lázaro e a Maria. E Jesus ficou enrolando, até que o homem morreu lá. Né? E o que aconteceu? Né? Jesus disse, nós vamos para Jerusalém. Mas, Senhor, ele já morreu. Né? Não, nós vamos para Jerusalém. Mas, Senhor, eles querem te matar lá em Jerusalém. Ninguém queria ir com Jesus. Aí o Tomé, vamos com ele, para morrer com ele. Sabe? Já que é para morrer, vamos morrer. O camarada que tem essas dúvidas, que é assim, ele é desse jeito, sabe? Não é para morrer, então vamos morrer. Já que é para morrer, vai morrer, né? Daquele jeito. Mas isso mostra que ele não conseguia viver sem Jesus. Quando ele viu Jesus, depois de ter falado aquela bobagem, vou colocar o dedo, né? É ele que chama Jesus de Deus. Poucas pessoas chamam Jesus de Deus no Novo Testamento, ele é um dos que fala, Deus meu, Senhor meu e Deus meu. Ele não conseguia viver sem Jesus, o Tomé. Então, quando você encontrar uma pessoa do contra na igreja, deixa eu dizer, não despreze ela. Pelo contrário, talvez ela tenha um apego tão profundo por Jesus que você ainda não compreendeu e não vai chegar nesse patamar. Como no caso do Tomé. E aí, meus irmãos, o Simão Zelote, tem um petista aqui, um revolucionário,
Está aqui, né? É o Simão Zelote. Está lá, meus irmãos. Esse é um patriota, esse era um homem, é chamado cananita em outro lugar, mas eu fico pensando na forma poderosa que Deus deve ter usado esse homem, sabe? Que às vezes a pessoa tem uma bandeira na vida, sabe? Eu sou Bolsonaro, eu sou Lula, tem essa bandeira. Ele também tinha dele, até ele conhecer Jesus Cristo. Quando ele conheceu Jesus Cristo, o sobrenome Zelote, sabe? O patriotismo ficou para trás. O nome ficou. Mas a partir daquele momento, a coisa mais preciosa da sua vida não era o partido dos zelotes que ele pertencia, mas era os céus, era Cristo, era o seu Senhor. Os filhos de Alfeu, Tiago e Judas Tadeu, não é? E esse traidor, o Judas Iscariotes. Deixa eu dizer, irmãos, olha a diversidade. E Deus usa todos nós, tão diferentes um dos outros na igreja. Não fique triste por ser diferente, jamais. Ore para Deus, fala, Senhor, o Senhor sabe que eu sou meio nervoso, o Senhor sabe que eu sou meio parado, Deus sabe. E Deus quer usar você. Eu quero terminar, irmãos, falando sobre a importância desses 12 homens. 12. A maior seleção que esse mundo já teve. Olha, por eles Jesus edificou a sua igreja. A única coisa que Jesus criou nos seus 33 anos que ele esteve aqui, a única coisa que Deus criou, o nosso Senhor Jesus Cristo, foi a igreja. Já havia a família e Israel, as duas instituições primárias de Deus do Velho Testamento. Mas no Novo Testamento, a única instituição criada por Jesus é a igreja. E ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Olha a importância dos 12, porque por eles Jesus edificou a sua igreja. Por eles Jesus deixou a sua doutrina, que é o manual. Então você lê o capítulo 2 de Atos, diz que eles permaneciam na doutrina dos apóstolos. Então, o manual de Cristo, como eu disse, Cristo não escreveu nada, mas eles escreveram. Eles tiveram discípulos que escreveram. Por isso nós temos a doutrina dos apóstolos. Se tem uma doutrina da igreja, da onde nós recebemos? Dos apóstolos, tá? Eles nos transmitiram essa doutrina. Por eles Jesus transformaria o mundo. Capítulo 3 de Marcos, versículo 14. Nomeou os 12 para que estivesse com ele e os mandasse a pregar. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, e no tempo deles eles chegaram. E para que tivesse esse poder de curar enfermidades, expulsar demônios. Então, irmãos, Jesus, através dos 12, Jesus nunca saiu da Palestina. Só uma vez que foi lá, onde hoje, meus irmãos, é a Síria, o Líbano ali, e ele curou aquela menina, filha da Cananeia. Estão lembrados? Foi o momento que Jesus saiu da Palestina, só no ministério dele. Agora, como é que o mundo foi alcançado? Porque deu esse poder para eles. E eles foram para o mundo inteiro pregando a palavra de Deus. Agora, um dia você, nós vamos entrar na nova Jerusalém. Jerusalém, ela é chamada de cidade eterna. Ela está aqui, mas ela está nos céus. Nenhuma cidade. São Paulo não está. Curitiba não está. Nova York não está. Dubai piorou. Mas Jerusalém está. E quando você entrar por aquelas portas, você vai ver 12 colunas lá. E quando você vê as 12 colunas, você vai olhar para cima e ver o nome de uma das 12 tribos de Israel em cada uma daquelas colunas.
Você vai lá e vai encontrar assim, olhando lá, olha, Rubens, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Naftali, Dan, Asser. Você vai encontrar os 12 nomes ali. Mas quando você olhar para baixo, você vai encontrar na base, como fundamento, o nome dos 12 apóstolos. E tem uma coisa mais importante ainda que Jesus falou, que se encontra em Mateus. Em Lucas, capítulo 22, 29 e 30. Eu vos destino o reino, como meu Pai o destinou a mim, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando quem? As 12 tribos de Israel. Eles não são pouca coisa. O Davi, etc. Pois é. Eles vão julgar as 12 tribos de Israel. Às vezes a pessoa fala, eu queria nascer israelita, ser um israelita. Pois se você é um cristão, você vai estar nesse trono aí. Você é um cristão, você está numa vantagem. Nunca esqueça disso. Mas esses 12, meus irmãos, eles transformaram o mundo que nós vivemos. Agora, só para lembrar vocês, eram homens imperfeitos, falhos, como nós. Homens como nós. Para a gente poder entender que Deus usa homens como nós, pessoas que se convertem, que entregam sua vida a Jesus e são poderosamente usados por Deus. Deixa Deus usar você, deixa Ele usar. Amém?